Olá, amados, graça e paz. Mais um dia até aqui nos sustentou o Senhor. Mais um dia na perseverança, mais um dia na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E através da fé tudo é possível aquele que crê, aquele que persevera nas obras segundo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Como ele nos disse na mensagem hoje, como ele dizia aos discípulos: nenhum fio da vossa cabeça se perderá. E assim, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. Assim é nos dias atuais para aqueles que perseveram segundo a sua justiça, segundo a equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito, como ele sempre nos diz: aquele que perder a sua vida, encontrá-la. Aquele que amar por amor do meu nome, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E assim nós perseveramos em mais um dia, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, amando o próximo como a ti mesmo, porque quando assim perseveramos, ele alegra, ele agrada das nossas atitudes que chegam até ele com um aroma agradável. Já se, como a Bíblia nos ensina, muito melhor obedecer do que sacrificar. O profeta Samuel já dizia ao rei Saul: muito melhor que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. E somos cumpridores através da fé, como ele nos disse esta semana. Todos aqueles que investem em suas virtudes, todos aqueles que andam segundo as suas virtudes, os frutos do Espírito Santo, frutos dignos de arrependimento, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, a piedade, a caridade, sempre como fonte de alegria. Estes são os que perseveram segundo as atitudes que o Espírito produz em nós, como um culto racional, oferecendo ações de graça através das atitudes das quais Deus nos conhece. Exalamos o bom perfume em Cristo, o óleo que deve arder em nosso coração, da qual são os mandamentos e o Evangelho, as especiarias, da qual nós produzimos o bom perfume, exalamos o bom perfume em Cristo, do qual a Bíblia diz que não permitas, o perfumista não pode permitir que uma mosca, porque se ela cair, estraga toda a essência, um pouco de estultícia. Assim nós devemos perseverar, fugindo de toda a hipocrisia, fugindo de doutrinas meramente humanas, apoiadas em entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Porque só há um mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo, o Evangelho que gera os irmãos na fé. Através dele somos filhos por adoção, somos chamados filhos do Deus Altíssimo, aqueles que estavam como filhos bastardos. Mas tem que perseverar do início ao fim a fé participante, aonde juntamente com as obras caminham lado a lado. Por isso devemos perseverar nas obras de justiça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação e o primogênito da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não é somente o confessar publicamente, é necessário perseverar crendo
de todo coração, de todo teu entendimento. Não adianta mover lábios e o coração estar distante, porque a revelação é que não permite com que o adversário arranque a verdade que há em nós. E assim nós perseveramos dia após dia, porque a revelação é que despedaça todo o jugo, a unção, a sabedoria que Ele nos concede. Aquele que tem a sabedoria, ele persevera até o fim, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, cingindo do capacete da salvação, cingindo os lombos, revestindo o capacete da salvação, cingindo os lombos e a cintura com a verdade, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, usando o escudo da fé, do qual nós anulamos todos os dados inflamáveis do maligno. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é fiel, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que disse: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim, quando nós perseveramos segundo os seus atos de justiça, Ele é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que tem zelo por nós, Ele é aquele que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, e nós permanecemos firmes, do qual Ele diz: não desprezeis um destes pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do Pai a todo momento. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia nos ensina também acerca dos anjos: não envolveis, porque em doutrinas, em vãs teologias que envolvem acerca de anjos, porque eles são meramente conservos nossos, como a Bíblia diz, não envolveis naqueles que com a mente corrompida se apoiam em doutrinas de anjos, porque eles mesmos nos ensinam a fugir de toda vanglória. Sempre quando eles estavam diante de alguns homens de fé e se prostrava diante deles, eles diziam: não façais isso, somos meramente conservos vossos, antes prostrai diante daquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele seja toda honra e toda glória, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, o príncipe dos príncipes, que foi ungido no monte de Sião, como aquele que não permitiu ser glorificado por homens, como ele disse: se busco honra e glória de homens, nada sou. O Pai o glorificou, o Pai disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim como o Pai o glorificou, ele glorifica o Pai. E nós, através do Espírito de Cristo, glorificamos o Pai segundo o Espírito, que é a verdade. Toda honra e toda glória seja dada ao Espírito Santo, que tudo opera em nós, o Espírito de Cristo, aonde através dele chegamos com ousadia até o Pai, porque ele não nos concede espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, do qual nós anunciamos. Não são palavras destituídas de sabedoria, que não têm valor real algum, como muitos com a mente corrompida e cauterizada anunciam palavras destituídas de sabedoria, mas nós anunciamos a palavra acompanhada da sua força e do seu poder, porque não falamos de nós mesmos, falamos daquele que tudo opera,
Ele é a voz que clama no deserto. Ele é aquele que, assim como ele disse, profeta, o último foi até João o Batista. Ele foi grande, né, porque ele recebeu autoridade, ele anunciou segundo a justiça, da qual ele, quando ali os religiosos queriam saber com que autoridade ele fazia aqueles sinais, eles dizem: se vós me disserdes de onde é o batismo de João Batista, eu vos digo com que autoridade eu faço esses sinais. E eles não souberam responder, e assim ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mas como eles sondam o intento da mente do coração, eles pensavam assim: se dissermos que é do céu, ele dirá: então por que não credes? Se dissermos que é dos homens, eles temiam o povo, porque o povo defendia os profetas. E ele diz: ele foi o último nascido de ventre de mulher. De agora em diante nós anunciamos aquilo que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falamos pela boca do o grande profeta que utiliza a nossa boca, o Espírito Santo, o Espírito que é a verdade, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho. Ele é aquele que rasgou o véu e nós temos acesso. Tabernáculo celestial, levantou em 3 dias a tenda caída de Davi. O leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou do seu sacerdócio. E assim nós perseveramos, segundo o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, que fez grandes sinais poderosos e opera até nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e a ele seja toda a honra e toda a glória. Tudo ele opera em nós, e nós damos liberdade e anunciamos não aquilo que é próprio, mas aquilo que ele nos diz. Mas a Bíblia diz que tu vives numa casa amotinada, né? Mas continua anunciando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Porque muitos, segundo a apostasia e o esfriamento do amor, a Bíblia diz que quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos. Jesus ali disse aos discípulos: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não poderias suportar. E assim ele nos anuncia nos últimos tempos, como está escrito: por acaso, quando voltar, encontrarei fé sobre a terra? Seria momentos assim como nos tempos de Noé, assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra. As pessoas estavam casando, dando de casamento, e nada atentariam segundo a estas palavras, porque muitos são as ciladas, muitos são as armadilhas, segundo o mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Aquele que ama o mundo e que há no mundo não ama a Deus. Aquele que diz que odeia o seu irmão, a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê. Em mais um dia perseverai, e não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Se pedir para andar 1 légua, ande 2. Se te bater numa face, ofereça a outra. Fazendo assim, acumularei brasa
sobre as suas cabeças. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.